Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Eu sou Antônio Garcia, analista de artes visuais no Sesc Paraty, e hoje no Roda de Escuta a gente trata a cultura num sentido mais amplo e recebe para um bate-papo a Neide Rigo e o Jorge Ferreira, dois profundos conhecedores da nossa flora, das plantas brasileiras, medicinais e comestíveis e não convencionais, pessoas que eu admiro muito. E para começar eu peço por favor a eles que se apresentem. Neide, bem-vinda, por favor, fala um pouco sobre você. Oi, Antônio, é um prazer estar conversando com você e um prazer poder colaborar aí no podcast do Sesc Paraty. E vou fazer uma breve apresentação. Bom, eu sou nutricionista de formação, mas nunca tive uma carreira como nutricionista muito ortodoxa e acabei indo trabalhar mais com gastronomia e com toda a cadeia produtiva da alimentação, mas sempre chegando no prato. E paralelamente a isso, eu tenho um interesse muito grande, sempre tive, por plantas alimentícias não convencionais. E não é que eu tenha interesse específico sobre isso, mas sempre foi uma coisa que me atraiu. Eu tenho interesse em tudo que é comestível, de um modo geral, mas as não convencionais me atraem bastante. E eu tenho um blog desde 2006, chamado Come-se. Nesse blog, eu comecei esse blog para falar justamente disso, desses alimentos negligenciados, esquecidos, com risco de extinção, e falar um pouquinho também de cultura alimentar. Além do blog, eu tenho uma coluna no Paladar, onde também eu escrevo sobre esse assunto. Tenho um trabalho um projeto chamado Punk na City, que são expedições que eu faço no bairro da City Lapa. E agora, óbvio, né, tá tudo parado, mas eu me programei para fazer uma vez por mês, e nem sempre eu consigo cumprir com isso, mas é um projeto que eu gosto muito, e de sair pelo bairro e descobrir o que tem de comestível e que a gente às vezes pisa em cima. Então, não ficou tão breve a minha apresentação, mas é mais ou menos isso. Perfeito, Neide, obrigado. Jorge, meu irmão, seja bem-vindo, é contigo. Beleza. Então, um prazer imenso também estar aqui nesse bate-papo, né? Eu agradeço o convite do Sesc, parceiro já, a gente é parceiro aqui em Paraty. A Neide, tem a Neide aqui, especial demais. Me chamo Jorge, sou filho de agricultor e de uma agricultora super mão na massa. Desde criança, então, tenho essa relação muito próxima com a terra, com a agricultura, com o meu próprio alimento. Sempre tive esse contato, né, direto com plantar, colher, beneficiar, cozinhar e me alimentar e fazer festa. E, enfim, fui crescendo nesse meio, sempre me apaixonei muito, muito pela biodiversidade, tentar entender ao máximo a biodiversidade e descobrir um pouco nesse mundo a parte técnica, botânica, né, que é realmente identificar com informação científica, então assegurar da espécie, então tenho muita preocupação com isso, da coisa do comunicar muito bem o que é um nome popular, que é o nome científico, isso mesmo no meio da agricultura, da minha família ali, que a gente sempre foi muito agricultor, mas eu gostava muito de trazer essa linguagem para assegurar de que a gente tenha um conhecimento que possa ser confirmado e afirmado. Trabalho realmente com identificação das plantas nativas, né, da Mata Atlântica, mas tenho experiência em vários outros biomas. Eu viajei o Brasil, né, vários biomas brasileiros. Também eu tive experiência fora do Brasil, de coleta de plantas silvestres e alimentícias.
E plantas medicinais, tenho muita paixão pelo lado medicinal, embora sei que a medicina é o meu alimento e os dois estão muito conectados, mas adoro estudar os dois separados também, então ver as plantas com seus dois lados possíveis. E com isso trabalho com difusão desse conhecimento há alguns anos, através de cursos, vivência, tanto no sítio São José, que é onde eu fui criado junto com meus pais, e em vários outros lugares por onde eu passo, em parceiros, espaços, né? Tanto na comunidades, enfim. E trabalho com consultoria nessa área. Basicamente isso. Beleza, Jorge, obrigado. Obrigado, Neide. Eu fico muito feliz por ter vocês dois aqui hoje. E, sem dúvida, para o Sesc Paraty é muito interessante poder transbordar um pouco desse lugar das linguagens artísticas e explorar outros conhecimentos, outros saberes. E, sem dúvida, esse conhecimento sobre as plantas, sobre a agricultura, é muito rico e trata de um patrimônio material e da questão do território de uma maneira que é também o objeto de investigação e das práticas do próprio Sesc Paraty. Então, muito feliz, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Bom, para preparar a terra e para a gente começar a nossa conversa aqui, eu pensei em propor uma reflexão, provocação sobre a nossa relação com a agricultura ou com os alimentos, né? A gente, recentemente, por conta dessa pandemia, acabou se vendo em um lugar de ter que se preocupar com isso, né? Os que podiam foram ao mercado abastecer as dispensas, né? Lá logo no início, principalmente, com medo do que poderia acontecer. Quem não podia viveu a aflição de, né, não ter comida para botar na mesa. E aí eu pergunto para vocês que são profundos conhecedores, né, do território, das plantas e conseguiriam, sem dúvida, sobreviver nesse contexto, como vocês acham que a sociedade reagiria num contexto de falta de desabastecimento industrial, enfim, se a gente tivesse que realmente viver daquilo que a gente tem ao nosso redor, né? Então, Antônio, eu nem agradeci também o fato de estar conversando com o Jorge, que é uma pessoa que eu admiro muito, e eu também sou filha de agricultores, como ele. Meus pais eram agricultores antes de virem para São Paulo, e depois que eles criaram os filhos, eles voltaram a ser agricultores, voltaram para a roça. Então, esse contato com o alimento sempre fez parte da minha vida desde a infância, né? De você ir para a roça, buscar um milho, buscar abóbora, buscar aquele almeirão que nasce nos carreadores do café. Então, quando eu ia para a casa do sítio dos meus avós, era assim que acontecia. No bairro onde eu nasci também, na periferia de São Paulo, a gente sempre teve alguma coisa no quintal plantado. Havia uma troca, porque meus vizinhos eram de várias partes do Brasil, então um vizinho tinha taioba, outro tinha feijão orelha de padre, outro trazia mandioca quando viajava de algum lugar, trazia batata doce, era chuchu que tinha na cerca. Então, esse cenário de ter comida por perto sempre fez parte da minha vida. E eu fico me perguntando também, né? Eu me faço essa pergunta. Nesse cenário, a gente viu pouco tempo atrás greve dos caminhoneiros, né? As pessoas muito preocupadas com os alimentos não chegando nos mercados, o que vamos fazer, né? E eu acho que muita gente deve falar para o Jorge, o mesmo que fala para mim, que nossa, perto de você a gente não passa fome, né? Porque a gente consegue reconhecer muito alimento ao redor. Só no meu bairro mesmo, eu ando um pouquinho, e agora eu estou sentindo muita falta de andar, mas eu sempre fiz isso desde que eu moro aqui, de sair e tem um pé de banana aqui, um pé de acerola ali, um pé de urucum, e tem mamão, manga, e sempre eu volto com a mão cheia de alguma coisa. E no caso do Jorge ainda tem os cogumelos, né, que ele domina. Eu sou uma aprendiz assim, em cogumelos, mas alguns também eu reconheço e colho e como. Então, mas não é uma realidade, né? Eu e Jorge devemos reconhecer que isso é uma raridade, né, das pessoas reconhecerem comidas.
Isso, para a maioria das pessoas, acho que seria muito difícil, né? Eu consigo ficar muito tempo sem ir ao mercado, por exemplo, eu preciso de alguma coisa, tem no meu quintal, eu planto um sítio também, enfim. Mas o que as pessoas fariam, né, se não tiver abastecimento? Eu acho que é desolador o cenário. E agora acho que uma salvação seriam as hortas urbanas, né? As hortas urbanas como política pública. Acho que a cada quarteirão tinha que ter um terreno vazio para que tivesse hortas. Eu fui recentemente, no ano passado, que eu fui para o Piauí, e voltando de São Raimundo Nonato para Teresina, a gente passou por uma cidadezinha e eu achei curioso, assim, uma horta meio perto da rodovia. A pessoa que estava comigo, uma professora, me contou da experiência dessa cidade, e eu não lembro o nome agora. E aí eu quis conhecer. E a gente tinha pouco tempo, porque estava indo direto para o aeroporto, mas rapidinho uma pessoa me levou na horta, e eu achei fantástica a ideia, que era um terreno da prefeitura, onde cada família tinha uma metragem, se eu não me engano, 150 metros, não sei, e a prefeitura doava a água e a terra. E as pessoas tinham suas casas, tal, mas iam para esse lugar cultivar. E podia cultivar para vender, cultivar para consumo próprio. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que toda cidade não tem isso? Por que todo bairro não tem isso, né? Das pessoas terem uns cantos ou para ter o seu próprio cultivo ou para ter cultivos coletivos, né? Como vem crescendo muito essa ideia de hortas urbanas. Em Curitiba tem o Cláudio Oliver, né? Com a Casa da Videira, que já faz isso há muito tempo. E ele é um grande entusiasta e incentivador desse tipo de prática. E a gente tem visto, mesmo em São Paulo e várias cidades do Brasil, esse aumento de interesse por hortas urbanas. Eu acho que seria uma saída, né? Aqui no meu bairro, tinha um terreno vazio, um espaço, que deve ter uns 100 metros também. Era um espaço que servia para jogar lixo, para jogar resto de poda. E, de repente, eu, com um grupo de vizinhos, resolvemos assumir esse lugar e plantar comidas. E não temos nada em volume, porque é um lugar pequeno e é um lugar que já tinha árvores, então, mas pelo menos algumas ervas, algumas punk, isso tem nesse lugar. Então, se o quarteirão resolver colher folha de louro para fazer um feijão, sabe que lá naquele lugar vai encontrar alguns tipos de manjericão, nada tem banana, enfim. Mas isso é só um pequeno exemplo, assim, de como a gente poderia ter isso num perímetro delimitado, né, que pudesse abastecer. Eu acho que o abastecimento tem que ser descentralizado. A gente sabe que fica na mão do transporte, fica muito suscetível, né, a qualquer imprevisto, você fica sem abastecimento. E é muita gente, né, para alimentar muita gente. Então, eu acho que o alimento tem que estar mais perto, a gente tem que comer o alimento sazonal, local, né, que não tenha esse deslocamento muito grande, que seja uma coisa mais sustentável. Então, eu penso isso. E as pessoas têm que reconhecerem, né, o que nasce espontaneamente, o que pode ter no quintal. Eu acho um absurdo muito grande pessoas que têm, no meu bairro mesmo, tem pessoas que têm terreno muito grandes, de tipo 500 metros, para uma cidade é muito grande. E aí você vê o terreno tomado por grama. Eu acho que ou grama ou o terreno é pavimentado e as pessoas deviam ser multadas,
para um terreno assim, né? Elas tinham que plantar comida. Enfim, eu acho que está meio distante ainda, né, dessa realidade, mas quem sabe, né, a gente vai indo devagar e às vezes a gente é obrigado, numa situação de exceção, a tomar alguma providência, né? Eu sei lá, eu acho que muita gente está nesse momento fazendo hortas em casas, tentando reduzir as saídas, né, para comprar coisas e às vezes uma pequena horta já resolve. Você pode ter uma verdura, você pode ter um tempero e para isso nem precisa de grandes espaços, né? Tem gente que faz hortas em vasos, hortas nas varandas. Eu acho que qualquer coisa que a gente puder cultivar já alivia todo o sistema. Então, é isso que eu penso. Não sei o que o Jorge acha disso. Muito bom, muito interessante. Acho que é uma pergunta profunda, né, Antônio? Assim, eu acho que a gente está aqui de frente com um momento muito, muito especial, assim, especial no sentido delicado, né, para a humanidade, um caso como esse. E a gente ainda está no momento em que não temos realmente essa prática, né, de botar, eu diria assim, um grupo, né, da sociedade, que são os mais jovens, de 40 anos para cá, eles realmente estão acostumados a pagar pelo seu alimento, né, e a gente perdeu esse contato direto com o colher o alimento ou trocar entre nós, assim, o que dá para ser trocado. E aí virou muito eu faço dinheiro e eu compro, né? Então isso aí é muito frágil. Esse sistema ele se tornou frágil. Ele foi criado em cima de uma especulação realmente para, de certa forma, ter uma dominância nisso, né? E gera muito dinheiro. E quando eu vejo, né, a história do meu pai, do meu avô, assim, que eles sempre plantaram o básico para eles e o que não era o suficiente na produção, o que eles não conseguiam produzir, eles trocavam entre si. Né? E não é necessariamente trocado com o seu vizinho que está do lado, né? Mas às vezes o vizinho do outro bairro, num evento, um encontro, festas para comemorar colheitas, né? É uma coisa que a gente perdeu essa cultura de fazer uma festa na colheita. E se a colheita é grande de banana, alguém teve uma colheita de inhame, alguém teve uma colheita do aipim. E nesse momento se trocava e era abundância que não acabava mais, né? Então, a gente está caminhando para esse lugar de novo, será, né? Porque as pessoas, realmente, isso que a Neide falou, tá todo mundo agora fazendo horta, todo mundo se preocupando com pequenos espaços, para ocupar esse pequeno espaço com algo que faça muito sentido para eles, né? Que é alimento e medicina, ou seja, plantas medicinais e alimentícias. Porque a gente já viu, né? Não adianta ficar fazendo dinheiro se você não tem o alimento, né, garantido, de qualidade principalmente. E não ter o conhecimento, né? Que admito isso, né? Eu fui criado no berço da floresta, então é muito fácil para mim ir para o mato e voltar com um balaio cheio de comida. Mas para quem foi criado no centro urbano, né, o que falta às vezes é exatamente perceber que a gente foi iludido, né, em ter gramadinhos bonitinho, podadinho, esse que é o luxo, né? Mas esse luxo pode ser que venha cair por terra. Que é isso que achei até interessante isso. Quem tem concreto em casa deveria concretado tudo assim, tinha que ser multado mesmo, porque efeito estufa e ainda, né, aumenta a demanda de alimentos, né? Então, acho que eu tenho uma experiência aqui em Paraty hoje com a família, que é de ter 150 metros quadrados, onde a gente tem 4 espécies de banana, mais ou menos umas 25 espécies de plantas punks, né, não convencionais, e as convencionais, o manjericão e tudo. E frutífera, onde a gente colhe até 14, 15 quilos de frutas em 150 metros quadrados. E nossa cerca, em vez de ser muro, em vez de ter um muro, a gente tem uma cerca comestível. E só na cerca tem 6 espécies de plantas que você pode comer ali dentro da folha, flor e brotos, né? Então esse olhar para aproveitar melhor o espaço é uma saída, né? Porque realmente, crise gera expansão de consciência. Então, as pessoas vão perceber que precisam dar atenção para isso com a crise. Então, a crise dos caminhoneiros, percebendo que é um sistema frágil. Agora, com a pandemia, de novo, a gente está vendo que a sociedade precisa se reinventar, se recriar, né? E tem essa coisa, né? Tem quem tem muita comida no seu quintal, caixas e caixas de banana se perdendo, e tem, talvez, a 2 quarteirão na frente alguém que não come banana há muitos dias, porque não conseguiu comprar.
Essa comunicação também é uma fragilidade, né? Então não é só a produção, mas também o acesso a esse produto, né? Eu vejo assim que, sem dúvida, a gente vai precisar dar mais atenção a esse lugar, sabe? Do abastecer um ao outro, né? Quem tem, passa o conhecimento ou passa o próprio diretamente a comida, né? Então, é uma possibilidade. Tem uma escritora que eu admiro muito, chamada Conceição Trucon. Ela escreveu um livro que chama E Se Não Houver Alimento? Que é um livro que fala bem disso, assim, de quando não houver alimento, o que a gente vai fazer, sabe? A gente pode ter fortunas e agora, né? Então, a gente está quase de frente a uma realidade dessa. E graças a gente ter realmente ainda um país muito rico, a gente vive no berço da abundância, tanto de água quanto de qualidade de ar e de biodiversidade mesmo, vegetal, fungos e tudo, né? Então, precisamos valorizar mais isso, olhar muito mais, criar cultura de coletarmos junto, de plantar, de botar isso dentro da educação, porque eu acho que é uma coisa que falta muito. Por que o jovem gasta tanto tempo copiando coisa nos quadros e tal, e eles não têm um tempo, às vezes, de plantar um pé de feijão e ver o ciclo do feijão, o ciclo do inhame, o ciclo da mandioca, o que dá para fazer com a folha da mandioca, com a casca da mandioca. Então, criar essa cultura de educação em cima do que é mais de subsistência, eu acho que é uma coisa que a gente precisa bater o pé, sabe? Como sociedade, assim. Porque aí sim a gente consegue se equipar e se estruturar para coisas mais severas que podem vir a acontecer, né? Tô tocando um projeto no Rio, inclusive, disso, assim, de dar aula na escola, de treinar os jovens para identificar plantas alimentícias, né, dentro da própria escola. Então é uma saída muito incrível. Com certeza, Jorge. Eu acho que é um caminho que precisa ser cuidado e traçado, né? A Neide teve uma experiência muito legal com merendeiras, né, Neide? Você conta um pouco. Eu já trabalhei algumas vezes com merendeiras. E primeiro foi na região do semiárido, no interior da Bahia, foram 4 cidades. E a ideia era trabalhar com recursos locais. Então, antes desse trabalho, a gente visitou várias escolas para ver como que era a merenda, e aí tinha coisas absurdas, né? Porque você vai numa escola rural, né? Os filhos dos plantadores de melancia, de abóbora, né? E de toda sorte de legumes que tem no semiárido, vão para a escola e na merenda eles comem risoto feito com pozinho misturado com água, ou mingau, que é uma farinha X misturada com água, ou quando tem fruta, uma maçã que vem de Santa Catarina. Então, eram umas coisas tão absurdas, assim, de não ter alimento fresco. Acho que maçã nem tinha nessa escola que a gente foi, era tudo na base do pozinho, sabe? E aí a ideia era meio essa provocação de trazer as merendeiras, que de fato não são elas, né, que fazem o cardápio, mas elas tinham a boa vontade, às vezes, de trazer um tempero de casa, porque aquela comida industrializada não era apetecível, né, para os alunos. E eu fui convidada pela cooperativa, pela Coopercook, que é uma cooperativa que fica em Uauá e reúne 4 cidades. E o que eles percebiam era que os alunos compravam os produtos da cooperativa e como geleia, e a geleia era dada para as crianças para comer de colherada, assim. Não tinha um preparo, não tinha a geleia misturada com outra coisa. Então, tudo começou assim. Mas no decorrer do projeto, que eram essas oficinas para as merendeiras, a gente começou a trabalhar com as punk também, né? Com essas plantas silvestres e comestíveis que tinha, às vezes, no quintal da escola. Então, tinha caruru, língua de vaca, e que estão muito associados aos momentos de penúria, né? De fome mesmo. Então,
muitos desses alimentos foram abandonados e assim como a palma forrageira, né, que eles têm. Então, esses alimentos foram abandonados porque tem essa associação com pobreza, né? E a gente sabe que não existe alimento de pobre, alimento de rico. O que vem da terra, ele pode ser transformado em pratos deliciosos. O que tem é cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda, né? Mas eu acho que o alimento está ali. Então, a ideia era essa, era paramentar um pouco as cozinheiras para que elas tivessem essa visão, ainda que se soubesse que elas não têm grandes autonomias, né, para fazer isso, para definir o cardápio. Mas disso tudo resultou um livro, e esse livro foi destinado para gestores, para nutricionistas, com receitas com produtos locais, usando minimamente produtos industrializados, processados. O que tinha de processado, no máximo, é uma farinha de trigo, um sal, um açúcar, mas de resto eram todos os ingredientes presentes, né, no semiárido. E foi muito interessante. E teve depois o governo da Bahia também, o governador, me contratou para fazer oficinas em Salvador, com algumas escolas, em Guandu também, uma cidade. No Acre foi outra história, foi uma parceria, foi um trabalho da USP, da Faculdade de Saúde Pública, e eles fizeram um trabalho com crianças e grávidas, trabalho de pesquisa, e dar oficinas culinárias. As oficinas foram a contrapartida, e eles me chamaram, a professora Marli. Então eu tive perto assim dessa realidade com as merendeiras, mas é um mundo, né, isso da merenda. É impressionante como a gente poderia ter uma merenda de qualidade e a gente ainda está nas mãos da indústria alimentícia, que exerce lobbies, né? A gente sabe como funciona, mas tem muita gente trabalhando, né, para reverter esse quadro, muita gente no Brasil inteiro trabalhando por uma merenda melhor e baseada nisso, né, em alimentos que a gente tem por perto. Como disse o Jorge, esse sistema é muito frágil, né? E se a gente não tiver um pouquinho de autonomia, a gente vai sofrer, porque essa foi uma pandemia, pode ser que não seja a única. A gente tem que ter essa autonomia de não depender da indústria alimentícia. E para isso a gente precisa se conectar, reconectar mesmo com a natureza, conhecer o que existe para comer, né? E a gente tem uma biodiversidade enorme, né? Enorme. E como que a gente fica comendo 20 produtos, né? 20 espécies alimentícias? Eu acho que está na hora da gente acordar e tentar voltar a ter esse contato com a natureza. Bom, pegando esse gancho, então, vou passar a bola para o Jorge, falar um pouco sobre Paraty, né? Sobre o que a gente tem de fato no nosso entorno. E eu sei que Paraty é uma cidade de um território abundante, mas não é uma cidade com uma tradição muito forte na agricultura, nas grandes hortas, enfim, não abastece nem a própria cidade, né? Muita coisa vem de Cunha e algumas comunidades sim se abastecem, mas não tem uma produção grande, significativa, né, de hortaliças, enfim. Eu sei que a Secretaria de Educação tem um projeto, né, de aproveitar essa produção local dos agricultores na merenda escolar. E aí, Jorge, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o nosso entorno. Eu sei que você participa nesse projeto também da merenda escolar. A gente vive numa riqueza incrível, né? Então, esse projeto de Paraty da merenda é muito forte, né? Bem legal, do Escola de Comer. Inclusive, acabei de mandar 10 sugestões de plantas mais comum em Paraty, que está ocorrendo exatamente nessa estação, que são super nutritivas, né? Elas são super ricas e fácil de identificar também. Então vai sair logo numa cartilha
para as merendeiras utilizarem isso. E quase todas elas já conhecem, né? E uma coisa que a Neide falou que eu acho bem bacana, bacana não, é triste, mas é uma realidade, né? Que as pessoas associam a fazer uma taioba à fase em que eles não tinham condição financeira de comprar alface, entende? Então é bem delicado esse trabalho, né? De você resgatar o uso dessas plantas que crescem em abundância e espontaneamente. Mas uma das que eu mais destaco aqui de Paraty, assim, para mim a minha paixão é a taioba de dedo, que é um tipo de taioba, né, muito bruta, assim, parece bem com inhame a estrutura da raiz, e antigamente era muito consumida antes de ter a BR-101, que entrou aqui, né, que conectou Paraty a todo, né, e antes disso as pessoas comiam muito essa taioba com melado de cana. Então se plantava cana e coletava. Um pé de taioba pode produzir 10 quilos de inhame, né, dessa raiz. E totalmente negligenciada, as pessoas esqueceram ela está, né, tá abandonada. Hoje tratam ela como mortal, venenosa, porque não tem identificação correta. E é muito, muito fartura e nutritiva. Poderia, né, realmente trazer para a gente uma subsistência muito grande. E isso é um exemplo, né? Mas tem as nativas, tipo a ortiga, a Uria bracífera, que é a ortiga roxa, capsoba e trapoeraba, que tem muita trapoeraba, umas 5 espécies de trapoeraba comestível maravilhosas, que dá para fazer milhões de pratos com ela. É isso que a Neide falou, é só ser criativo ali. Simples criatividade, você pode fazer pratos muito, muito belos e muito ricos e custar, assim, simplesmente o seu tempo de ir lá, coletar e preparar. Não vai te custar R$1, né? Então, é possível, sim, sabe? A ideia é difundir isso. Eu acho que essas oficinas que a gente já veio desenvolvendo em Paraty, tanto do Festival de Gastronomia, que eu já participei com a Ana, dos que a gente fez no ano passado, para falar exatamente das punks, né? Difundir ela. É isso. A ideia é mostrar que a gente tem possibilidade de tirar muita riqueza, muito alimento do nosso entorno, cultivando ou não, sabe? Algumas só espontaneamente. E você falou da agricultura em Paraty, realmente nunca foi tão forte, por ser um lugar frio, bem úmido, mas vindo de Cunha sempre foi a fartura, né? Sempre desce muito alimento. Mas tem uma relação de troca, porque peixe não tem em Cunha, e aqui a gente sempre teve muito peixe. Banana, Paraty é muito produtivo de banana. Então essa troca, né, entre produtos. Eu acho que também vale muito se explorar mais, sabe? Própria banana, o que fazer mais com esses ingredientes que a gente tem. Não é simplesmente comer a banana madura, sabe? Mas a casca da banana verde é comestível, a massa da banana, o coração da banana, o palmito da banana. Então, explorar uma planta com esse olhar mais vasto é incrível, sabe? Isso muito rico, né? Muita riqueza. A própria cana, você já comeu palmito de cana? Já ouviu falar em palmito de cana? Então, broto de cana é maravilhoso. Você tira o miolo dele, né, que é o palmitinho, que é o meristema central que chama. Cara, picadinho, refogadinho é maravilhoso. É como se fosse um palmito, né? E faz parte do manejo do canavial. A pessoa desbaixa o canavial para garantir que a cana engrosse mais, cresça e fique mais doce. Retira muito broto. E esse broto daria para tirar esse interior e transformar isso em alimento, em conserva, em picles, enfim. Eu lembrei essa semana, assim, como as pessoas não conhecem nem as plantas convencionais, não conseguem explorar toda a planta, né, como um todo. Na minha cesta de orgânico dessa semana, eu comecei a comprar, veio uma couve-flor com a folha, que é linda, né? A folha de uma couve-flor, ou a folha de um brócolis. E eu achei que era a coisa mais óbvia do mundo que aquela folha fosse usada como uma couve. Ela é uma couve, né? E muita gente se espantou, falou: nossa, eu não sabia que era comestível. Nossa, eu nunca tinha visto a folha de uma couve-flor. Então, para a gente ver, ou da cenoura, né? A cenoura, o produtor estava me mandando sem as folhas. E eu falei: bom, se eu estou comprando a cenoura, que venham as folhas também. E daí, essa semana, chegaram as cenouras com suas folhas maravilhosas, lindas, super nutritivas.
e que é uma verdura, um baita maço de verdura, né? Então, se eu tenho mistura a cenoura num dia, no outro dia eu posso comer a folhagem. Então, é só para lembrar que mesmo das plantas convencionais, a gente não sabe que dá para explorar na totalidade, né? Como a banana, que o Jorge falou, que tem o palmito da banana, tem o coração, a banana toda é comestível, a casca é comestível, ela é verde comestível. Enfim, acho que se a gente conseguisse, se as pessoas soubessem explorar mais, mesmo os convencionais, a gente não precisava dispor de tanta terra para mais desmatamento, para agricultura e água, enfim. E a gente poderia ter mais autonomia. Perfeito, Neide. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para as artes visuais e queria tentar traçar um paralelo contigo sobre o fazer criativo, né, o estado de espírito do artista e o fazer na cozinha, né, a questão da escolha dos materiais, daquilo que está ao nosso entorno e do quanto que é preciso, às vezes, um estado de espírito mesmo para estar ali produzindo. E quem conhece o teu trabalho, eu recomendo quem não conhece que faça essa pesquisa, pode ver nas suas produções, suas tapiocas multicoloridas, enfim, um cuidado estético muito grande. Então fala um pouco para a gente sobre essa criatividade, né, dentro da cozinha, mas que também toca, sem dúvida, ali o lado da arte. Né? Então, em relação à criatividade, né, na cozinha, eu acho que a arte é inerente ao ser humano, assim como que envolve cantar, dançar, desenhar, e eu acho que isso nasce com a gente, né? A gente pode ver as crianças, que elas fazem isso com muita naturalidade, assim como brincar na terra, brincar de plantar, de colher, de cozinhar. Então é muito comum a gente ver crianças brincando de comidinha, é uma coisa que atrai, de fazer comidinha. Eu me lembro de muito menina fazendo comidinha e brincava com fogo mesmo, né? Mas a forma como a gente vive leva os adultos, em algum momento, castrarem essas crianças, né? Nessas habilidades. Então, hoje, né, a gente se torna adultos que diz eu não sei desenhar, que diz eu não sei dançar, eu não sei cantar e, consequentemente, não sabe plantar, não sabe colher, não sabe cozinhar. Isso deveria fazer parte, né, da nossa Constituição. Isso é inerente porque garante nossa sobrevivência, né, você saber cozinhar e saber plantar. Então, em que momento, né, que a gente perdeu isso ou deixou de aprimorar? Quando eu penso em uma alimentação, um prato de comida bonito e saudável, colorido, eu sempre me inspiro na minha mãe. Minha mãe nasceu na roça, não teve escola, foi aprender a ler depois com os filhos já grandes, e não tinha livro de receita, não via receita na televisão. Ela aprendeu na oralidade e na experiência com a minha avó, e a comida dela era uma comida espetacular. Ela nunca errava a comida, não errava o sal, ela não queimava a comida, ela não errava o ponto da comida. Então eu me inspiro e ela tinha um cuidado com a apresentação, mesmo quando ela servia na panela de ferro, quando ela colocava uma saladinha de chuchu na mesa, a erva vinha sempre no final, uma erva fresca que ela buscava no quintal, não podia ser uma erva que tivesse na geladeira. Ela tinha esse cuidado de colher, de garantir todo o frescor daquela erva. E isso me atraía muito, de ver aquela salada de quiabo com aquele tomate cereja por cima, o tomatinho, aquela combinação de cores, a variação de verde, né, quando ela fazia um repolho, ela nunca deixava o repolho amarelar, ela deixava só dar aquela verdejada e jogava uma salsinha por cima.
ficava aquele tom, aqueles 2 tons de verde, e eu sempre fiquei viajando com essa visão. E isso estimulava muito, e me estimula muito, de fazer comida e você ter essas sensações, né? Sensação de prazer, que todo mundo fala quando vê uma comida bonita, fala, nossa, me deu água na boca. Por que deu água na boca? Porque a simples visão ou perfume da comida, ela incentiva estimula todo o trato digestório. Então, a começar pela boca. A boca começa a salivar de verdade. E quando a boca começa a salivar, todo o trato digestório começa a segregar muco, porque está preparando a digestão daquela comida, sabe que vai vir comida. Então, o seu corpo se prepara. Então, é muito importante que uma comida não seja simplesmente feito, sabe, uma ração, e tenha uma apresentação. Tem gente que acha que é frescura isso, mas não é, não. É você estimular os sentidos, né? O sentido do prazer, os sentidos do olfato, paladar, estimular para que a sua digestão seja completa, para que você tenha um melhor aproveitamento dos nutrientes. Se você não tiver o trato digestório lubrificado, você também não tem a ação das enzimas corretamente. Então, para mim é muito importante isso, de ser uma comida bonita. Tem algumas coisas que eu não concebo, assim, não consigo conceber, de ter um prato, uma mesa de comida com um monte de plástico e produtos industrializados em cima. Para mim é uma coisa que parece que retarda os mucos do meu trato digestório, sabe? Então, quando eu vejo uma mesa, assim, mesmo quando eu fazia as oficinas com as merendeiras, a gente terminava de fazer, assim, não tinha pratos bonitos, não tinha, então, era mesmo assim, nas panelas, eu procurava umas frigideiras bonitas, umas panelas bonitas, eu sempre tinha uma toalha na bolsa, sabe, que eu levava, que era para colocar embaixo e fazer uma mesa agradável e colorida, bem colorida, e todas elas gostavam de ver aquela comida toda colorida e reunida no final, e aí era motivo de elogios entre elas, de tirar fotos, ao passo que se eu tivesse feito a comida, tá lá na panela, vai lá, cada uma dá uma bocada, sabe, para mim não está completo o trabalho, igual nessa incursão que a gente fez para visitar escolas. Vi merendeiras, não vou dizer que vi merendeiras, não. Eu vi uma pessoa de muita má vontade servindo as crianças, e ela pegava com o arroz com um prato. Isso foi no Acre, em Rio Branco. Ela não era escumadeira, não era uma colher, era um arroz tão empapado, tão sem vida, que ela tirava e jogava no prato das crianças. Ela tinha que bater um prato de plástico sobre o outro prato para sair a comida. Então, que prazer vai ter uma criança recebendo uma comida dessa, né? Que é jogada no prato como se fosse uma ração. Então, a gente falava muito sobre isso, sobre a apresentação, e elas se empenhavam muito assim, na apresentação. E é isso, acho que tem tudo a ver a arte com comida, né? Sim. Você está colocando a coisa no sentido, né, do servir também, que é muito interessante, né? E tem um aspecto que tem a ver com o improviso também, né? Da nossa capacidade de lidar com elementos que nem sempre, né, quando a gente passa a olhar ao redor, para o entorno, você não sabe aquilo que você vai ter no dia seguinte. É diferente de uma lógica do industrializado que talvez já vá formatando, né, doutrinando o fazer para ser sempre com aquela mesma receita, usando os caldos prontos, enfim, esse tipo de coisa. Então, né, eu imagino que na sua perspectiva de quem passa a observar os ingredientes ou a lidar com o sazonal, com quem está do lado, você tem que ter uma certa capacidade de improviso, né, para poder lidar com o inesperado. Enfim, um dia vai ter, outro não vai ter. Eu acho que isso tem uma relação forte com fazer artístico também, né?
Eu acho que o fato da gente trabalhar assim com alimentos sazonais, locais, exercita isso, né? Tem gente que fala, mas eu não sei. É prática isso, é prática. Se você todo dia se depara com o desconhecido, né, você é obrigado a exercer sua criatividade, né? Você, de repente, o que eu chamo de cozinha circunstancial, né? Que não é essa cozinha que a gente consegue dominar e programar o tempo todo, não é, porque de vez em quando o meu vizinho me traz umas laranjas e umas mexericas e umas ervas que ele colheu no sítio. Eu tenho que pegar isso e transformar em comida rapidamente. Não tenho que falar, não, eu vou no livro de receita, vou ver o que eu posso fazer com esse tanto de tangerina. Então tem uma torta que leva creme de leite, leva ovo, só que daí eu não tenho creme de leite, eu tenho que sair para comprar. E no dia a dia não é assim que funciona. Você vai ter que improvisar rápido alguma coisa para usar aquele que você ganhou ou que nasceu no seu quinto. Você nem pensou que aquele cacho de banana ia chegar naquele momento e chegou. Então caiu um pé de banana, você tá com um cacho de banana verde que você vai ter que usar. Aí você é obrigado, né? Eu acho que isso que é o legal de você ser criativo o tempo todo. Esses alimentos te impõem isso, né? Que você seja criativo. E isso vai muito da prática. Você tem um pouquinho de domínio de um repertório de técnicas, que isso acho que a gente tem, né? Refogar um arroz, refogar uma verdura. Então, eu sei fazer isso, aquilo parece com isso, então eu vou nessa linha. Eu faço muito isso, assim, né? Nessa cozinha do dia a dia. E eu fico bem satisfeita, assim, com as decisões que eu tenho que tomar. Legal. A gente está caminhando aqui já para os finalmente. Passa rápido, eu sei que a gente poderia ficar falando mais horas e horas sobre isso. Antes de finalizar, vou aproveitar o Jorge também e pedir para o Jorge se lembrar dessa experiência que a gente teve ano passado com o Alfabeto Maldito, né? O trabalho do Joelson Bugila e Jorge Mena Barreto, que são artistas, e eles fizeram uma imersão lá com o Jorge no sítio. Conta um pouco como é que foi receber e o que você achou do trabalho no final. Foi muito especial para mim conhecer eles, né? E é um mundo onde eu nunca tinha parado para me explorar, né? Esse lado artístico. Uma oportunidade que eu já tinha tido, mas era mais como um pintor, né? O cara fazia pintura abstrata da natureza, Mata Atlântica. Então, mas quando veio esse convite, né? Quando teve essa oportunidade, para mim foi, cara, como eu vou apresentar as plantas comestíveis com essa linguagem artística, né? Eu pensava que eu tinha que fazer uma coisa muito exótica, né? E sendo que no fundo o que era maior para eles era a interação com essa biodiversidade, né? Tanto que ele queria 24 plantas para criar o alfabeto e a gente 24 alcançamos em menos de 50 metros de caminhada. Foi muito engraçado, que ele falou, não, então a gente vai botar 70 letras nesse alfabeto, porque é muita coisa, né? Então foi para mim muito forte, foi uma experiência incrível. Acho que o resultado da expedição, eu não tinha muita referência, então o que saiu como resultado quando eu vi exposto ali foi muita surpresa, assim, sabe? Ver toda aquela conjuntura de formatos de folha e designer que eles conseguiram captar, né, nos desenhos. Então, mexe exatamente com o que está ao nosso entorno, que a gente às vezes não para observar, né? Que tem muito designer, tem muitos formatos, tem muitas cores, tem muitas expressões ali que te serve para criar tanta coisa, tanta diversidade de ações que te traz prazeres, e a gente às vezes não explora isso, né? Só pelo um lado, né? Eu sou muito do lado alimentício, medicinal e tudo. Esse lado artístico realmente é um lugar onde pode trazer muito equilíbrio emocional para as pessoas. Essa prática foi muito forte para mim, foi muito especial. Legal. E para fechar, vou pedir para vocês contarem um pouco como é que vocês estão passando esses dias de isolamento, quarentena.
Como é que está sendo atravessar isso e as perspectivas aí para o futuro? Bom, eu tenho trabalhado bastante, tenho ficado em casa, então tenho que dar conta de serviços domésticos, cuidar da roupa, cuidar da comida, mas eu sempre dou uma escapada para mexer no meu jardim. Assim como o Jorge, eu tenho um jardim, minha casa, junto com casa e quintal, tem 160 metros só. E eu já contei, assim, só de punks tem umas 52 espécies assim, no quintal. E os meus muros também têm um prolongamento de fios que deve ter umas 8 espécies também, separando uma casa da outra, que exploram esse espaço. Então eu fico... ontem mesmo eu me desliguei de tudo e fiquei acho que umas 3 horas mexendo na terra. Isso eu acho que me dá uma energia, sabe, para continuar, porque não tem sido fácil, não. Tem dias melhores, dias piores, né? A gente fica muito afetado com tudo que está acontecendo aí fora. Mas também é um espaço da gente, o tempo da gente ir para a cozinha, da gente tentar ser criativo, tentar aproveitar o máximo que tem para não precisar ir ao mercado. Então eu sempre tenho ervas no meu quintal, que eu tento aproveitar ao máximo. Tem sido assim. E vamos torcer para que passe logo, né? Porque eu estou morrendo de vontade de bater perna, de sair aqui pelo meu bairro, vendo o que a natureza tem oferecido esses dias aí. Eu estou parado, mas com uma trupe de criança em casa é sempre muito movimento, né? Mas essa pandemia ela me trouxe uma reflexão bem profunda assim, no que eu tenho de dar valor realmente ao tempo para a família, sabe? E cuidar mesmo da família. Foi muito especial também isso, assim, do tempo, o tempo mais livre, né? Parece livre, mas ao mesmo tempo é um lugar de estudo, né? Então tenho trabalhado muito o estudo interno para entender todo esse conhecimento que a gente tem mesmo, assim, como difundir isso de novos formatos. Então tenho trabalhado muito em cima disso, olhando, né? O que dá para ser feito com esse momento, para aproveitar esse exemplo, sabe? O que pode ser um sofrimento, o que a gente pode transformar em oportunidade de criar, né, realmente outras relações. Mas eu acho que como você, Neide, eu tenho ficado momentos de baixas, assim, sabe? De sentir uma onda de energia, assim, bem forte, mas me seguro muito na natureza, me seguro muito na espiritualidade, de tentar me conectar ao máximo à essência, para ter forças para cuidar da família e dos irmãos, dos amigos, né? Então, é isso. Eu sinto que a gente logo vai passar, né, essa situação e a gente volta ao normal, mas vale muito voltar com mais maturidade, né, para nossa relação humana, assim, de como lidar. Então, tem sido bem nessa linha. Acho que não tem uma resposta, não tem uma coisa muito contínua, né? Porque todo dia realmente é muito dinâmico, da coisa da casa, da família, então é muita dinâmica. Em nome do Sesc Paraty, eu agradeço aqui vocês dois, maravilhosos, a conversa, eu sei que podia ir muito além, e aproveito até para adiantar um convite para quando isso tudo passar, né, de você vir aqui a Paraty, o Sesc Paraty, a gente promover esse encontro presencial de vocês dois. Seria lindo, assim, e fica aqui adiantado o convite. Esperamos para esse dia chegar logo. E acho que tem ainda mais assunto para a gente poder explorar, mas já deu para sentir um pouco o gostinho aqui. Então, agradecer a vocês por esse tempo, esse bate-papo, e esperar a próxima. Muito obrigado. Maravilha, vai ser um prazer estar aí com vocês. Vai ser um prazer muito grande e agradeço muito assim, o convite. Foi uma delícia e passou muito rápido. Tudo que é bom, né? Passa rápido, né? Incrível mesmo. Gratidão. Antônio, muito obrigado aí, cara, pelo carinho das perguntas, pela condução do trabalho. Muito especial o trabalho. E a Neide, né, por toda a informação e palavras doces e diretas. Muito obrigado. Foi um prazer, Jorge, conversar com você. Você é uma pessoa incrível, muito inteligente e eu admiro muito, muito mesmo, viu?
Que maravilha, viu? Sabia que esse encontro ia dar liga. Obrigado vocês dois mais uma vez. E espero que esse encontro se concretize aqui em Paraty em breve, muito em breve. Muito obrigado. Obrigado a todos que escutaram até aqui também. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!